outra situação que também é uma exceção, como a lixeira tem um espaço pré-definido, e observa, tu pode clicar com o botão direito do mouse na lixeira lá dentro da área de trabalho. Então nós podemos clicar com o botão direito do mouse lá na lixeira, na área de trabalho, e escolher a opção propriedades da lixeira. Se tu escolher a opção propriedades, ele abre as propriedades da lixeira e vai te mostrar que para cada partição ou unidade de disco rígido tem um espaço específico para a lixeira. Esse espaço determina, no meu caso, aqui no meu exemplo, eu vou ampliar para vocês, que a minha lixeira, acompanha comigo aqui embaixo, está com espaço para a unidade C de 13 GB, 13.823 MB. Isso quer dizer que a minha lixeira tem 13 GB de espaço. Se eu deletar um arquivo de 15 GB, esse arquivo vai ser maior do que o espaço, do que o tamanho da lixeira. E, obviamente, após aplicar o comando delete, como o arquivo vai ser maior do que a lixeira, ele não pode ir lá. Então é sempre importante que tu pode, inclusive, saber qual é o tamanho da tua lixeira, clicando com o botão direito do mouse na lixeira lá na área de trabalho e escolhendo a opção propriedades. E aí é possível, então, visualizar as propriedades da lixeira até para saber qual é o tamanho da tua lixeira, certo? E uma última informação sobre a lixeira é o fato de imaginar que a lixeira pode estar cheia. Então, quando a lixeira está cheia, o Windows automaticamente limpa espaço suficiente nela para acomodar os arquivos e pastas excluídos recentemente. Isso quer dizer que, como a tua lixeira tem um espaço definido, lembra do meu exemplo? Ah, minha lixeira tem 9 GB, 9 GB. Mas aí tu vai deletando arquivos e eles vão entrando na lixeira. Deletou um arquivo, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100 arquivos. Chegou num ponto que a tua lixeira ficou cheia. Ocupou já os 9 GB com arquivos. E agora tu resolveu deletar um outro arquivo que é menor do que os 9 GB. Um arquivo de 1 GB. Então um arquivo menor do que o tamanho total da lixeira. Mas como a lixeira está cheia, como é que o Windows vai fazer com que esse arquivo entre para a lixeira? Já que a lixeira está cheia. O Windows, então, vai limpando espaço suficiente na lixeira para acomodar os arquivos e pastas excluídos recentemente. Então isso é uma regra do Windows. Observa, quando a lixeira está cheia, o Windows automaticamente limpa espaço suficiente nela para acomodar os arquivos e pastas excluídos recentemente. Então, claro, porque tu vai usando a lixeira, chega num ponto, claro, que essa lixeira fica cheia, e aí tu me diz, e agora, professor, se a lixeira ficou cheia, como é que eu vou usar agora para deletar arquivos se a minha lixeira está cheia? Não se preocupa, não se preocupa. Tu não precisa nem esvaziar a tua lixeira. O próprio Windows vai limpando espaço suficiente na lixeira para acomodar os arquivos e pastas excluídos recentemente. Então, se tu selecionar esse arquivo de 1 GB e aplicar o comando del, o comando delete, nesse arquivo que estava no disco rígido, esse arquivo vai entrar na tua lixeira, porque 1 GB é menor do que 9. O arquivo é menor do que a capacidade total da lixeira. Mas como a lixeira está cheia, eu já disse, aí o Windows vai limpando espaço suficiente na lixeira para acomodar esses arquivos e pastas excluídos recentemente. Regras importantes aí, pessoal. Uma coisa que eu posso te dar dica para o teu estudo aí de provas de concurso é cuidar muito. Porque quando a gente fala sobre as provas de concurso público, muita gente me pergunta, professor, quais são os assuntos mais relevantes? Tem muitos, mas a lixeira é um deles. A lixeira eu tenho que estudar em todas as suas variedades, tem que saber a história da lixeira, del no disco rígido, após a confirmação vai para a lixeira, por padrão, porque se o arquivo for maior que a capacidade não vai. Tem que saber a história do shift del, do shift delete, que após a confirmação, então o arquivo é excluído sem passar pela lixeira. Todas essas informações que eu te passei aqui são relevantes. Tu não pode dizer, eu vou só estudar o del que vai para a lixeira e o shift del não vai. Mas olha as exceções. Se for o comando del em mídia removível, como pendrive, o arquivo não vai para a lixeira. Se for o comando del, delete, lá no arquivo que está em local de rede, o arquivo não vai para a lixeira também. Então tem que cuidar porque existem exceções à história que o del envia para a lixeira e o shift del não envia. E tu tem que entrar na prova sabendo disso, porque o assunto lixeira é muito relevante aí nas provas de concurso público. Certo, pessoal? Na próxima aula a gente continua o estudo do Windows 7. Até a próxima!